Muito bem, pessoas e pessoas, bem-vindos a esse webinar sobre o V-Ray 6 para 3ds Max. Eu sou o Ricardo Eloy, especialista 3D aqui da Chaos, e hoje eu tenho o prazer de mostrar para vocês o que a gente acha que é a melhor versão do V-Ray até hoje, que é a versão 6. Ela tem um monte de novidades, um monte de coisas interessantes e a gente nesse webinar vai focar um pouquinho nessa cena aqui que foi feita especialmente para esse lançamento. Um vídeo, né, muito bacana, inclusive, com um conceito muito legal e com um visual sensacional. Eu achei realmente muito bacana quando chegou para mim aqui, eu achei muito interessante. Eu queria avisar, antes de mais nada, que essa apresentação foi gravada por uma questão de agilidade. A gente tem muito conteúdo para mostrar, para cobrir. Então, para a gente ter um pouquinho mais de controle, eu acabei gravando essa apresentação e estou passando para vocês. Mas eu estou aqui ao vivo também. Se você tiver perguntas, é só colocar aqui no chat, né, da nossa plataforma e eu vou respondendo durante a apresentação, tá legal? Então vamos dar uma olhada no que a gente vai ver hoje. A gente vai começar falando sobre o novo Dome Finito, né, o Finite Dome, que ajuda você a criar um ambiente com o seu HDR muito mais realista, muito mais crível, né, que tem escala, e aí você consegue colocar os seus modelos como se eles realmente estivessem dentro daquele HDR, que é um negócio muito legal, e eu já vi algumas pessoas falando aqui na internet que é uma daquelas coisas que por si só já justifica uma nova versão de software. Então você vai ver como é bacana isso. A gente também vai falar um pouquinho sobre as novas hierarquias dentro do V-Ray Proxy. Então quando você usa o V-Ray Proxy, que você tem um objeto super complexo, você agora tem controle de subobjetos dentro do V-Ray Proxy. Também é um negócio muito legal e muito útil. A gente também vai falar sobre a novidade do V-Ray Decal, que é o Displacement. Agora você pode adicionar Displacement ao V-Ray Decal, que significa que você consegue criar detalhes na sua modelagem sem necessariamente modelar. É um negócio bem bacana, que eu acho assim que muda bastante a forma como a gente encara, né, o trabalho. Além disso, além de detalhes, né, com o V-Ray Decal com Displacement, a gente também vai falar um pouquinho do Chaos Scatter, que é a ferramenta de distribuição dentro do V-Ray que você agora tem nativa. A gente também vai falar sobre a novidade V-Ray Mesh, que possibilita que você crie modelos ultra complexos com muito menos uso de memória, com menos peso para a sua cena, né, do que se você estivesse usando um displacement ou mesmo se você estivesse realmente modelando. Então esse aqui é o nosso exemplo do webinar de hoje, né, esse cobertor aí de tricô super modelado mesmo, você vai ver que ele tem todos os detalhes e, super leve. A gente também vai falar sobre as nuvens procedurais, vamos falar também sobre as novidades do V-Ray Frame Buffer, que tem aí um monte de coisa bacana, como por exemplo o Panorama Viewer, que permite que você veja cenas, né, em 360 direto no VFB. Você tem as novas linhas de composição também, que permitem que você ajuste a composição da sua cena sem precisar de um script externo, sem precisar levar para outro software, né, para entender regra dos terços, proporção áurea, aquela coisa toda. Vamos falar também sobre seleção de luz no Light Mix, que você agora pode, usando o Light Mix, selecionar as luzes direto na lista do Light Mix e fazer a sua edição, que também é bem bacana. Vamos falar sobre Chaos Collaboration, né, o Chaos Cloud Collaboration, que permite que você faça, né, toda a parte de aprovação e etc. do seu projeto direto no V-Ray, que é um negócio muito bacana, e muito mais coisas, como por exemplo os novos modos de preservação de energia, novos materiais com o novo SSS mais rápido dentro do material, enfim, tem coisa pra caramba pra gente cobrir, tem bastante assunto pra gente falar, então eu peço que você fique comigo aqui pelos próximos vários minutos que a gente vai conversar para ver as novidades do V-Ray 6, eu prometo que vai valer a pena. Vamos começar então com uma parte da nossa cena, né, que é aquela nossa cena externa que foi usada no vídeo, como a gente já mostrou. Pegar só esse veículo, tá? Vamos fazer um negócio simples por enquanto, só para começar, só para aquecer os motores. Que é o seguinte, imagina que você tem que fazer o desenvolvimento do look, né, desse veículo. Você precisa mostrar para o seu cliente, você precisa entender como é que esse negócio está funcionando e tal. O que você faz antes? Você vai lá e joga um HDR. Né? Então eu tenho, por exemplo, aqui uma Dome Light, né, normal. Tenho já um HDR que eu coloquei aqui. Vou chutar ela aqui. Olha lá. Acabou, beleza. Vamos dar um render.
Eu aqui vou ligar o IPR, que eu acho mais bacana de trabalhar, ele é super rápido, super responsivo, então eu acho que funciona, ajuda muito, né, você a ganhar velocidade. E tá aí, ó. Tá aqui meu HDR, tá o meu veículo, né, esse ambiente que anda, né, nômade e tal. Funciona, né? Você vai olhar e falar assim, tá bom, consigo colocar aqui, dá para explicar para o meu cliente o que está acontecendo, e é boas. Só que assim, não tá perfeito, né? Se você começar a olhar ele aqui, ó, você começa a ver que ele sai voando, por exemplo. Você vai ver que se eu der um zoom menos aqui, né, se eu for um pouco mais longe, o mundo aqui atrás não muda, apesar de eu poder rodar e ver, né, as coisas todas girando aqui, o ambiente girando, não muda a escala, né? E por que isso acontece? Porque o domo que eu tenho aqui, a minha V-Ray Light Dome, ela é infinita. Ela não é um objeto com dimensões. Você nunca colocou dimensões nela, né? Então ele não sabe qual é o tamanho. É como se eu estivesse olhando lá no infinito e é aquela coisa. Tá tão longe, ou seja, tá no infinito, né? Que eu não consigo ver tamanho mais. Então, para conseguir ter um resultado um pouquinho mais legal, um pouco mais interessante, eu agora tenho a opção Finite Dome aqui do lado, ó, ou domo finito. Isso dá um tamanho para o domo. E a partir do momento que ele tem um tamanho, ele passa a se comportar como um objeto, como uma geometria, de forma que você pode chegar mais perto, ir mais para longe, e ele vai se alterar, a cara dele vai alterar de acordo. Então eu vou ligar aqui o Finite Dome, sumiu, né? Aí você fala, nossa, quebrei. Mas na verdade o que aconteceu? Ele habilitou 3 novos parâmetros aqui, ó. O raio, a altura da projeção e o Ground Blend, que é a mistura, né, a transição do chão. Vamos lá um por um. O raio é o tamanho dele. Então, por exemplo, está com 20 centímetros, obviamente, né, dá para ver que está muito pequeno. Vamos colocar, por exemplo, sei lá, 1 metro. Olha lá. Você começa a olhar, você vai perceber que é como se fosse realmente uma bolinha, né? Como se eu tivesse feito aqui uma semisfera e aplicado essa textura. Vamos aumentar mais esse tamanho, vamos botar, sei lá, 10 metros. Olha lá. Ainda está pequeno para a escala que eu tô. Vamos, sei lá, meter aqui uns 50 metros, ó. Já começou a ficar mais interessante. Ricardo, quanto que eu coloco? Cara, não sei. Vamos testar. Cada HDR é um HDR. Não existe essa informação, ninguém deu essa informação para você, ninguém vai dar. Então a gente vai testando até a gente chegar à conclusão de que ficou bom. A altura da projeção vai agora me ajudar a resolver esse problema aqui. Por quê? Porque essa altura basicamente é a altura da câmera que tirou essa foto, que criou esse HDR. Ela provavelmente não estava no chão, né? A gente sabe que provavelmente não foi tirado do chão. Isso aí devia estar, sei lá, 1 metro do chão. Vamos ver. Acho que não, né? Por que não? Porque aqui ainda está distorcido. Então vamos botar ela, sei lá, 2 metros do chão. Ó, já começou a ficar interessante. E aí, conforme eu vou aumentando essa história, vou botar aqui o dobro, vai, eu vou ganhando um pouquinho mais de dimensão. Eu vou entendendo um pouquinho melhor essa história. Vamos botar aqui, sei lá, 8 metros, por exemplo. Ó, de repente funcionou, hein? E olha lá que interessante. Quando eu chego mais perto, perceba como tudo muda, né? Ó, se eu vou mais para longe, a perspectiva funciona certinho. De novo, eu não sei se são 8 metros, tá? Poderiam ser 10 aqui, por exemplo. Eu não sei, eu realmente não tenho como saber. Por isso a gente vai testando e por isso o IPR é tão interessante, porque ele me dá o feedback em tempo real. Em Ground Blend, eu vou cuidar dessa historinha aqui, dessa transição. Se eu colocar 0, ele vai ficar um ângulo reto, tá vendo? Ó? Que pode até ser que funcione, dependendo da cena, tá? Ó, ninguém falou que não pode, mas provavelmente você vai querer um pouquinho de transição aqui. Então, por exemplo, se eu puser meio, ele já vai ficar meio mais arredondado. Se eu puser 1, vira uma esfera, que é o que eu não quero, obviamente. Então, eu acho que esse 0,2 aqui provavelmente já estava funcionando bem. E olha lá que legal. Para completar essa brincadeira, eu só preciso colocar aqui um chão, né, um piso. Eu coloquei aqui um plane qualquer, tá? Selecionei o plane e vou clicar aqui no Shadow Catcher. Ao fazer isso, ele some e só recebe a sombra. E olha lá que interessante, você passa a ter o seu objeto, seu veículo, né, esse concept de ambiente de casa que se move e sai andando por aí, ele está no chão, completamente, ó,
colado no chão e fazendo a sombra, interferindo no seu ambiente conforme a gente imaginou que ele iria fazer, ou conforme eu teria ele fazendo se eu tivesse aí construído ele de verdade. Então, essa é uma forma muito legal, muito bacana de você ajustar e criar os seus concepts e, enfim, até mesmo para cenas finais você pode usar isso aqui e ter resultados muito legais, que é o tal do Finite Dome, né, ou domo finito, que é uma das novas opções do V-Ray 6. A próxima novidade do V-Ray 6 é uma adição ao V-Ray Proxy. Se você não conhece o V-Ray Proxy, ele é uma geometria que só é carregada na hora do render, ou seja, você tem a sua cena super leve, porque basicamente não tem geometria, e aí na hora do render, pum, elas aparecem todas. Isso é muito legal, porque faz com que o Max possa renderizar milhões de polígonos que normalmente ele não renderizaria, por, obviamente, limitações do próprio software. Então, o V-Ray Proxy é uma forma de você ter cenas gigantescas dentro do Max. Tá? Se você usa o V-Ray Proxy e você é uma daquelas pessoas super organizadas, você vai gostar muito disso aqui, que são as hierarquias, tá? Ou hierarquias de objeto, ou Object Hierarchies. O que é isso? Quando você criou o seu proxy, que você foi lá, deu nome para todos os objetos que você, antes de criar o proxy, modelou e tal, esses objetos estarão todos aqui, ó, dentro de Object Hierarchy. Eu tenho todos eles, ó, com seus nomes certinho. E aqui do lado, eu tenho a possibilidade de trabalhar a visibilidade deles. Aí você fala, tá, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu posso pegar, por exemplo, sei lá, pegar aqui esse RR Leg Lower. Eu vou vir aqui e vou clicar no olhinho, ó. E ao clicar no olho, ele obviamente vai olhar isso aqui e falar, pô, peraí, esse objeto, esta parte do proxy, eu não devo mostrar. E assim que ele recarregar o proxy, que aqui no meu caso eu estou renderizando enquanto eu estou gravando, né? Então acaba ficando realmente um pouco mais pesado, um pouco mais lento, mas olha só, sumiu. Por quê? Porque ele entendeu que este objeto, dentro desse monte de outros objetos que eu tenho aqui, não era para ser visível e você pode controlar um por um fazendo isso. Quer ver de novo? É só clicar aqui no olho novamente e ele vai voltar a aparecer, vai ser recarregado no render e vai voltar a aparecer normalmente. Isso por si só é muito legal porque, imagina a seguinte situação, você tem, né, uma mesa de um escritório, uma mesa de um home office, coisa do tipo. E aí você quer ter variações, você tem várias mesas, né, falando do escritório, você tem várias mesas que são o mesmo modelo, só que, sei lá, uma tem um notebook aberto, outra tem um notebook fechado, outra não tem notebook e assim vai. Você pode ter um único proxy, que é basicamente um objeto que é a mesa com notebook fechado, notebook aberto e etc. E controlar a visibilidade do notebook, qual notebook aparece, se ele aparece, de forma que você com um único objeto você tem variações. Isso é muito interessante, é um uso muito legal. Outra coisa que você também pode fazer é o seguinte, ó, se você olhar aqui para baixo, você tem os materiais que foram aplicados a esse objeto. Você também pode trocar esses materiais, olha que louco. Eu vou vir aqui, vou pegar esse material 1, tá? Eles não estão nomeados com nenhuma lógica, a não ser uma ordem numérica. E vou pegar aqui, tem um material vermelho, eu vou só copiar ele para cá. Ó. O que ele vai fazer? Todos os objetos dentro desse proxy que estiverem com o material 1 aplicado, agora vão ser esse vermelho que eu fiz aqui. Assim que ele recarregar, você vai ver que esse pessoal ficou, olha lá que legal, vermelhão. Então isso é uma forma de dar mais controle dentro do proxy para você, porque novamente você pode ter de novo, né, eu dei o exemplo aí da mesa de escritório, eu posso ter dentro dessa mesa de escritório várias cores, sei lá, de livros que estão em cima, porque eu venho aqui e vou mudando a cor do livro apenas. E, enfim, usos e mais usos, o céu é o limite aqui. Agora, uma coisa que você vai notar, isso é interessante, não posso esquecer, se eu desligar esse cara aqui, você vai ver que esse carinha aqui ficou minúsculo, tá? Quer dizer que eu tenho um Material Override, mas ele está minúsculo, assim como no editor de materiais, quando você põe um bitmap, né, e fala para não usar, ele fica minúsculo. Então isso aqui indica que eu tenho um material colocado aqui, mas que eu não estou usando, tá? Isso é interessante. Outra coisa que você vai perceber, como eu ia dizendo, é que eu não consigo selecionar mais de um objeto, tá? O mesmo que eu dê Ctrl, que eu dê Shift aqui, não vou selecionar.
O que eu posso fazer, ou como é que eu faço se, digamos, eu queira esconder um monte de objetos? É aí que a tua organização vem a calhar. Porque você pode, por exemplo, ó, eu tenho aqui os solar panels, né? Eu tenho um monte de solar panels aqui. Eu posso vir aqui e escrever aqui embaixo em Advanced Overrides, eu posso criar uma regra. E eu vou falar assim, ó, solar panels, aí sei lá, vou botar aqui um asterisco para dizer que qualquer coisa que vier depois está valendo. E aí eu vou falar que eu não quero ver. Por exemplo, eu posso mudar também o material, tá? Mas vamos só falar que eu não quero ver esses caras. Deixa ele se entender aqui. E eu vou falar que eu quero que tudo que for solar panels tem que estar invisível. Assim que ele recarregar, você vai ver que os painéis solares sumiram. Exatamente por quê? Porque eu criei uma regra dizendo que os painéis solares, que acho que é do lado de lá, sumiram. E assim por diante. Eu posso vir aqui, por exemplo, sei lá, eu tenho o leg lower, né, que a gente tinha feito, por exemplo. Vamos pegar ele aqui, só para a gente ficar no mesmo cara. Ó, tinha aqui o leg lower, né? Então vou pegar ao contrário, vou colocar o asterisco na frente e vou escrever leg lower. E aí todo mundo que for alguma coisa leg lower, ele vai deixar agora invisível. Então, se eu fiz certo, provavelmente vai sumir de todo mundo aqui. Vamos ver como é que ele faz. Olha lá. Como eu imaginava, porque esse agora eu sabia onde estava, tá? Muito objeto, se não fui eu que fiz, então, né, tem coisa que a gente não lembra. Mas, de qualquer forma, é isso, ó. Eu consegui tirar esses caras. Agora eles estão invisíveis e eu posso continuar o meu trabalho dessa forma. O que é muito legal. Ah, não quero mais ver isso. Posso remover a minha regra e aí eu não tenho mais essa regra aí colocada. Eu posso inclusive fazer várias regras, tá? Como você viu aqui embaixo tem outro rule, né? Conforme eu vou criando, ele vai criando e vai ciclando entre elas. Então eu posso simplesmente apagar e boa, e tá tudo aqui, todo mundo de volta, certo? A gente agora, no próximo passo, a gente agora vai ver como a gente pode adicionar mais detalhes a esse modelo aqui usando o V-Ray Decal com Displacement, que também é uma novidade. Olha só. Para adicionar mais detalhes às chapas, né, e ao nosso objeto em geral, a gente vai usar agora um carinha chamado V-Ray Decal. Ele foi criado já no V-Ray 5, né, ele está disponível desde o V-Ray 5, muito bacana, muito simples de usar, diga-se de passagem. Só que você tem que fazer é vir aqui, V-Ray Decal, vem aqui, desenha, né, o seu decalque, vamos colocar ele aqui, sei lá, na vista topo, tá? Eu tenho mania de desenhar as coisas na vista topo, tá? Então eu vou desenhar ele aqui na vista topo. Você vai notar que ele tem uma altura, né? Ele é um objeto, né, tridimensional, ó, que eu posso vir aqui e rotacionar e fazer o que eu quiser, tá? Não tem nenhuma novidade aqui, ó. Posso vir aqui e colocar ele rotacionando 90 graus, por exemplo. E aí o que acontece? Se você já usou o V-Ray Decal, você sabe que ele vai fazer o efeito, né? Ele vai funcionar apenas onde esse gizmo atravessar o meu objeto. Então esse gizmo aqui só vai atravessar nesse ponto, então ele só vai acontecer, né? Essa história só vai acontecer por aqui. Isso só vai aparecer no render, tá? Então eu já deixei aqui a minha janelinha renderizada, bonitinha. E você pode, obviamente, né, jogar, por exemplo, um material nele, ó. Então, na hora que eu jogo esse material aqui, ele fez essa alteração. Então, eu posso vir aqui, diminuir o tamanho dele, por exemplo, ó. Posso deixar ele menorzinho aqui, posicionar ele do jeito que eu quiser, sei lá, aqui assim, e funciona, tá? Beleza. Agora, o que eu quero, na verdade, não é só, sei lá, desenhar um pedaço aqui, né, dourado. Eu quero fazer um desenho, eu quero escrever um negócio. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma máscara para ele. Para isso, eu tenho aqui já um mapa preto e branco, né, uma máscara de opacidade, que eu simplesmente jogo aqui na máscara, vou colocar como instância, olha lá, e funcionou, olha que bacana. E aí você pode rotacionar ele, né, deixar ele no ângulo certo, né, vocês viram que eu simplesmente saí desenhando, ó, e está funcionando. Não sei se ele está do tamanho certo, né, ou se ele está na proporção. Então eu posso vir aqui e usar, por exemplo, o Fit Aspect Ratio to Material. E aí ele cria, né, ele fica do tamanho do material. No meu caso, esse material não tem um mapa, né? Então ele não tem um aspect ratio. Então eu venho aqui em Fit to Bitmap, que é para usar o que eu estou
o que eu tenho aqui de bitmap. E o que eu tenho de bitmap? A gente tem aqui a nossa, né, os nossos arquivos, né, que a gente está usando para desenhar, para fazer essa brincadeira aqui com vocês. E eu posso escolher o decal 2 aqui. E pronto, ó. Agora ele está proporcional. Pô, show de bola, lindo, maravilhoso, é nóis. Posso, né, aumentar, você está vendo aqui que ele está com 50, né, ele ficou quadrado, então eu posso só aumentar aqui, ó, e ele vai funcionar perfeitamente, tá? Olha lá. Vamos deixar ele mais ou menos aqui assim, por exemplo. Mas aí você vai falar assim, pô, mas tá bom, beleza, isso eu já sabia fazer, isso a gente já está usando, legal. Mas qual que é a grande novidade? A novidade é que agora, se eu pegar esse carinha aqui e jogar, por exemplo, no displacement, eu vou ter o displacement funcionando aqui. Olha que interessante. E isso cara, é sensacional, porque eu tenho mais detalhes, como se eu tivesse modelado isso aqui, só que na verdade é um mapa. E se eu quiser, eu posso mover esse carinha mais para cima, por exemplo, olha lá. Coloco ele mais para o lado, posso deixar ele maior, posso deixar ele menor, tanto faz. Posso aumentar o displacement lá no material e ele vai entender. Outra coisa que é legal também é que assim, como esse cara é um segundo material, né, que está acontecendo aqui, eu posso, por exemplo, falar que eu quero que onde ele está pegando, ele apenas use o displacement do decalque. De forma que eu não vou ter, sei lá, se eu tinha aqui algum tipo de imperfeição, né, como é o caso aqui, a gente tem imperfeição, no decalque eu não vou ter. Então isso ajuda pra caramba e fica um negócio sensacional. Eu tenho outros decalques aqui que a gente já tinha terminado, já tinha feito, e olha só que interessante. Deixa eu deletar o meu aqui que, né, eu joguei aqui para você ver, ó. Tudo isso que você está vendo aqui são decalques. Nada disso é modelado. E isso criou uma quantidade de detalhes na minha cena que é muito bacana, muito leve, na verdade, e muito bacana de você ter, porque, cara, você consegue inserir o que você quiser, basicamente. Eu tenho aqui parafusos, tem além, obviamente, né, do número aqui, Unit 6 e tal, tem, sei lá, registros e negócio para você, de repente tem uma abertura de uma chave, sei lá, dá para fazer o que você quiser, é muito bacana, funciona muito bem, muito rápido, muito previsível, tá? De forma que você pode usar ele com tranquilidade no seu dia a dia. Ainda falando de adicionar detalhes na sua malha, a gente tem uma novidade muito bacana do V-Ray 6, que é o V-Ray Enmesh. O que é o V-Ray Enmesh? Imagina o seguinte, você tem aqui um cobertor e você quer colocar detalhes como, por exemplo, uma malha, né, toda costurada, toda trançada nele para dar aquela cara de tecido e tal. Normalmente você faria com displacement, ok, funciona, né, dá um efeito interessante, principalmente de um pouquinho mais de longe, né, de média a longa distância, acho que funciona bem, mas para você chegar mais perto, ou de repente, né, para ter um close-up, pode não funcionar tão bem e pode começar a ficar pesado. Então o V-Ray Enmesh é uma forma de você usar uma malha como se fosse, entre aspas, o seu mapa de displacement, ou seja, eu vou espalhar essa malha ao longo, né, ou pela superfície aqui do meu cobertor, dando a sensação de que ela foi modelada com isso daqui. Fica muito legal, fica muito real, e detalhe, é muito mais leve do que displacement e milhões de vezes mais leve do que se você tivesse realmente modelado. Então, como é que você vai fazer? Você vai vir aqui, vai jogar um modificador chamado V-Ray Enmesh, né, aqui no seu cobertor, e vai aqui adicionar esse carinha aqui, que é a minha costura, né, o meu crochê, minha malha, seja lá o que for. Esse cara só vai aparecer no render, então você vai provavelmente querer ligar aqui o seu IPR, né, fazer um render para poder entender o que está acontecendo. Vamos ver como é que ficou aqui para mim. Olha lá. A gente começa a ver que, pô, já deu um efeito super legal, mas tem alguns problemas, né? Quais são esses problemas? Acho que o mais visível são essas emendas aqui, não ficou legal, tá? Não era para eu ver essas emendas. Também o tamanho dele ficou meio bizarro, ficou meio esquisito, então como é que a gente vai arrumar isso? Primeira coisa que você vai arrumar é o Crop Box Size. Por quê? Eu não modelei esse cara aqui para se juntar, ou seja, para ficar exatamente repetido um em cima do outro. Então eu venho aqui e vou diminuindo
esse carinha aqui, ó, para que ele pegue, por exemplo, aqui na metade. Isso aqui, de novo, nesse meu caso aqui, eu vou, entre aspas, chutar. Mesma coisa aqui, ó, eu vou em Y, tentar trazer essa história o mais certinho aqui. Conforme eu for mudando essa história, eu vou conseguindo, ó lá, um efeito mais interessante, né? E posso continuar mexendo nisso, ou eu posso até modelar isso aqui já como um loop, ou seja, já de uma forma que isso aqui seja um tile, né? Um pattern, e eu possa repeti-lo sem muita dó. Vamos deixar aqui, sei lá, vou botar 20 centímetros aqui, vamos ver o que sai. Além disso, eu também estou com um problema, né? Como eu falei, além dessa repetição, que, por exemplo, sei lá, aqui eu acho que eu já resolvi, mas ficou muito grande. Tá? Então eu posso vir aqui e dar uma altura para esse cara. Então eu posso, por exemplo, ele está com 100%. Posso diminuir, por exemplo, para 50%. De modo que ele fique mais interessante aqui. Vamos ver como é que ele fica. Olha lá. Já ficou menor. De repente já está mais legal, já está mais bonitinho. Também tem aqui, eu posso controlar o offset, né? Ou seja, eu posso dar uma enxada nele ou uma desenchada, uma desinflada, posso deixar ele como 0, ele estava com 50, posso deixar ele como 0, então ele vai pegar a altura a partir das faces. De novo, tá? Você pode ir alterando conforme você achar que isso aqui fica legal. Eu vou deixar, sei lá, 45, acho que estava 45, 50, alguma coisa assim. Vou deixar assim. Outra coisa que você pode fazer também é mudar o tiling dele. Porque, por exemplo, eu estou olhando aqui, eu estou achando que está grosseiro, porque ele está muito grande e tal. Então eu venho aqui, sei lá, eu vou aumentar, não muito, né? Acho que nem precisa. Vou botar, sei lá, 7 por 7, por exemplo. E vamos ver como é que ele se comporta. De repente já ficou interessante, já ficou mais legal. Olha lá. Já ficou mais interessante, sim. E aí, claro, você pode ainda rotacionar esse modelo, dar um offset, ou seja, dar uma deslocada para ele, né, em U ou em V. Você pode usar rotações, né, passos de rotação, fazendo com que, se você, digamos, tivesse, sei lá, uma grama, por exemplo, né, um tufo de grama, você poderia ir rotacionando esse tufo de grama. Então, dá para fazer bastante coisa, é bem interessante, é bem legal isso aqui e funciona muito bem. E como eu disse, ele não tem tanta necessidade de memória. Eu tenho uma versão aqui que eu já salvei. Vou dar um paste aqui, já com todos os testes, tá? Para deixar ele com a cara que eu queria. Então já mexi aqui no Cropbox, já mudei um pouquinho aqui, deixei o offset igual, mas já mudei um pouquinho a altura dele, né? O tiling também já estava igual, mas enfim. E aí você começa a ver, ó, olha que interessante que ele ficou. Eu tenho como se fosse realmente modelado. Isso é muito legal, porque, de novo, para cenas internas, para cenas de arquitetura, cara, de novo, eu já falei isso aqui, o céu é o limite, porque você pode fazer desde tecidos até, por exemplo, fazer, né, esse piso plurigoma aqui, né, que é esse piso com as bolinhas, você pode fazer ele direto assim, ocupa bem menos memória. A gente está brincando, inclusive, internamente, que bem-vindos à era dos tecidos hiperdetalhados, porque, cara, dá para fazer agora o que você quiser. Desde tecidos, assim, não pensa que dá para fazer só tecido, isso é importante também, né? A gente pode continuar mexendo aqui, mas eu posso fazer, sei lá, desde tecidos, eu posso fazer guarda-corpo para uma cena, por exemplo, de uma escada. Meu, dá para fazer muita coisa, é muito legal e vale muito a pena você dar uma brincada com ele também. Agora a gente finalmente vai para a parte externa, né? Com a cena mais montada. A gente aqui tem uma situação muito interessante que tem muita vegetação e tal. E é o cenário perfeito para você usar a nova ferramenta do V-Ray chamada Chaos Scatter. O Chaos Scatter é uma ferramenta de distribuição de geometria, tá? Como várias outras que você provavelmente já conhece, mas com uma série de otimizações, obviamente, para o V-Ray, além de ser, obviamente, também muito fácil de usar. Para você criar um Chaos Scatter é muito simples, você pode vir aqui no menu Create, escolher a opção Chaos e Chaos Scatter, ou então nesta barrinha de ferramentas, tá? Que é uma barrinha separada, você vem aqui, Create Chaos Scatter e só desenhar aqui. Eu vou dar o nome para ele de Chaos Scatter, né? Vou deixar só como CS, né? Só para a gente continuar, e vou chamar de árvores. E eu vou usar esse cara para posicionar um monte de árvores para cá.
Olha que fácil que é o uso dele. A primeira coisa que eu tenho que falar é onde que eu vou distribuir as minhas árvores. Então eu venho aqui e clico, deixa eu só tirar o meu filtro, no terreno. Pronto, eu tenho aqui dentro do terreno, né, onde vai ficar o meu lago e tal, eu vou colocar as minhas árvores. Quais são essas árvores? É só você vir aqui e escolher dentro da sua cena ou então pedir uma lista. A gente tem aqui as Pine Trees já selecionadas, né? Eu tenho algumas árvores, modelos de árvores aqui. Vou pedir para ele incluir, tá? Lembra, a gente volta e meia usa dentro do V-Ray essa interface de Exclude e Include, que é do próprio Max, né? Originalmente criada para luzes, e ela sempre vem com Exclude, então não esquece de colocar aqui o Include. Então eu já tinha feito um Selection Set para poder ter essas 4 árvores diferentes, mas claro, você pode pegar aqui tudo que você quiser e usar da mesma forma. Vou dar um OK. E ó, já apareceu, já tá tudo aí. Se eu der um render, vai ficar interessante, né? Ó, vamos jogar aqui de qualquer jeito esse render, vamos ver o que sai. Essa daqui é a cena sem as árvores, tá? Que eu já tinha, obviamente, começado um render para ver se estava tudo certo antes de mostrar para vocês. Mas joguei aí de qualquer jeito. Você viu que ele já colocou as 4 árvores aqui com o modelo instanciado. Vamos ver o que vai sair. Não sei. Ele dá uma demoradinha, como você está vendo, mas ele já vai começar o render, ó. Lembrando que eu estou no IPR, né? Então o IPR acaba realmente, né, na primeira vez que você faz, ele dá uma demorada, mas ó, já foi. E assim, tá aí, né? Não pode dizer que não funcionou, tá aí. Mas tem alguns problemas, tá? O primeiro deles, é óbvio, tem uma árvore bem na frente da minha câmera. Putz, não vai rolar. Outra coisa que eu também estou vendo é que as árvores estão tortas, né? Ó, tem uma árvore para cá, outra árvore meio para cá, meio caído. Nossa, não rolou, né? Não funcionou. Vamos parar esse negócio aqui e vamos ver o que a gente pode fazer para deixar isso aqui melhor. Então a primeira coisa que você vai ver é a seguinte, ó. Você tem uma série, mas assim, uma série, tá, de opções para controlar o espalhamento, a distribuição, melhor dizendo, dos seus objetos. E uma delas é Spline Includes, ou seja, eu posso usar uma spline para explicar onde eu quero que tenha as minhas árvores nesse caso. Então eu vou clicar aqui e vou clicar nessa spline que eu já tenho feito aqui. Essa spline, como você pode notar, ela tem uma parte externa e uma parte interna. Isso faz com que, assim como se eu desse um extrude nela aqui ficaria um buraco, ele automaticamente entendeu que é para ter árvores só nesta área aqui e não aqui dentro. Então você pode olhar, ó, vamos pegar maior aqui e perceber que eu não tenho mais as árvores onde ficaria, por exemplo, aqui o meu objeto, né, o meu transporte. Vamos ver aqui se melhorou. Vamos de novo dar um render aqui. E eu estou, obviamente, fazendo tudo isso e parando o render e colocando novamente, porque como eu estou gravando, né, a gente tem uma certa demora. E eu estou gravando, só lembrando, a gente já falou, mas a gente está gravando porque dessa forma a gente tem um controle melhor do tempo. Tá? Só para a gente não ter nenhum imprevisto caso, sei lá, caia a luz, alguma coisa assim, a gente pelo menos está aqui coberto. Vamos ver como é que ficou esse negócio então. Olha lá. Deixa ele carregar novamente. Já vai começar, ó, compilando geometria. Light Cache. Olha lá. Já funcionou, ó. Já ficou bem mais legal, né? Vamos continuar arrumando esse negócio. Vamos ver se eu consigo agora arrumar com ele sem mexer grandes coisas aqui. Eu posso começar, por exemplo, aumentando a quantidade, né? Eu acho que vale a pena a gente tentar aumentar essa quantidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, em Random Distribution e vou aumentar a contagem desse pessoal. Eu sei lá, vamos botar aqui 2000. Vamos ver se é o suficiente. Ele já vai atualizar. Vamos ver como é que ficou, vamos ver se deu alguma diferença, ó. Já, né? Já deu uma preenchida mais legal aqui, já ficou interessante. Eu posso colocar, por exemplo, sei lá, 3000. E vamos ver como é que esse negócio fica. De repente é muito, não sei, vamos testar. Sempre testando. E a vantagem do V-Ray, né, principalmente o V-Ray 6, é que ele está cada vez mais rápido, está cada vez mais responsivo. Então eu posso deixar isso aqui funcionando, olha lá. Já ficou bem interessante, né? Já deu uma carinha mais legal. Eu poderia usar um mapa,
tá, para fazer essa distribuição, tá? Então um mapa preto e branco em que eu ponho, né, mais em um pedaço, menos em outro, a gente pode usar também por aqui. Também posso fazer simplesmente por um UV, ou seja, por um mapeamento simples, então eu posso ter um grid ou coisa do tipo para distribuir, mas eu nesse momento eu vou deixar randômico, porque para mim não faz a menor diferença nesse cara, mas eu tenho as opções aqui. Outra coisa que eu tenho que é bem interessante é o seguinte, eu tenho uma limitação de inclinação. O que acontece? Se você tivesse, por exemplo, a gente tem aqui no fundo uma montanha, mas se eu estivesse fazendo as árvores nas montanhas, eu poderia limitar o ângulo de inclinação da minha face para que nasça ou não a árvore. Eu não tenho isso aqui, tá? Não vai fazer diferença. Mas eu posso, por exemplo, falar assim, olha, eu quero que só nasça a árvore se tiver até, sei lá, 45 graus, por exemplo, de 0 a 45 graus. Então, se eu tiver uma face que está um pouco mais íngreme, ele já não vai nascer. Isso aqui é bem legal, tá? É bem bacana de fazer. Outra coisa que eu também posso é criar transformações, ou para dar um ziriguidum um pouquinho mais legal. Então eu posso, por exemplo, dar translação, ou seja, eu posso fazer com que ela ande em X, em Y e em Z, para que ela não fique muito certinha. No nosso caso ela está randômica, então a gente também não vai ver muita diferença, mas eu poderia falar, ó, eu quero que você ande de 2, né, ou de 0, por exemplo, a 2 metros. Tá? Tanto em X quanto em Y. E aí eu tenho, né, uma distribuição de árvores que elas meio que ficam andando entre 0 e 2 metros do ponto em que elas deveriam nascer. Também posso dar rotações, isso é muito legal. A gente já tem aqui, ele já vem, tá, com a rotação em Z, ou seja, ele vai rodar 360 graus aleatoriamente. Isso também ajuda muito, já dá uma cara muito mais natural, fica muito interessante também. Também posso falar para ele o seguinte, ó, eu não quero que você acompanhe a normal. Isso é legal, porque lembra que eu comentei que tinha umas árvores que estavam meio tortas? Agora já não está dando para ver, mas tinha umas árvores que estavam meio tortas. E assim, para musgo, esse musgo também é um Chaos Scatter, mas funciona, mas assim, para árvore não. Então eu posso colocar, sei lá, eu posso vir aqui e falar, não, eu não quero que esse cara funcione. Eu quero que ele fique sempre vertical, por exemplo. Então eu ponho tipo, ó, é sempre vertical. Eu não quero saber da normal. Eu quero ficar sempre vertical. Então eu garanto que todo mundo saia vertical aqui. Também posso mudar a escala. Isso aqui é bem interessante, tá? Eu posso vir aqui e falar, ó, faz o seguinte, eu quero que a menor árvore tenha 70% do tamanho do meu modelo original e a maior tenha 120. E isso também vai criar uma série de, né, alterações aqui e de mudanças que são muito interessantes também, muito legais da gente ter. Também posso fazer isso por mapa, né? Então um mapa de preto para branco, eu posso dizer onde tem árvores mais altas com o branco e mais baixas com o preto, se for o caso. Note que eu pedi uma escala uniforme, ou seja, elas vão crescer e diminuir uniformemente, mas eu poderia, desligando isso aqui, usar o X, o Y e o Z separadamente. Que mais que a gente pode fazer aqui que pode ser interessante? Eu usei uma spline, isso aqui é legal, eu usei uma spline, né, para dizer onde eu queria, onde eu não queria, mas eu também posso usar uma outra spline, né, e a gente já tem até uma outra spline aqui, para excluir, porque, por exemplo, digamos que eu queira abrir um caminho nesse monte de coisa aqui, e eu quero ter esse caminho um pouco mais fácil de editar, então eu venho aqui, ó, em Spline Exclude, e seleciono, por exemplo, essa linha que eu fiz aqui. Ele cria um caminho, ó, acho que aqui talvez a gente até consiga ver, ó. É que fica difícil, né, porque tem muito objeto, mas assim, ele vai teoricamente tirar as árvores que estiverem nessa spline. E eu posso vir aqui, ó, e falar, olha, eu quero que assim não tenha nada, sei lá, 20 metros da minha spline. Então isso vai criar uma situação em que eu tenho aí uns buracos, né, um caminho mais vazio, que é muito legal também. Outras coisas que a gente pode fazer aqui, que eu acho que, né, vale a pena a gente sempre comentar, vamos subir aqui um pouquinho, eu posso falar, olha, eu não quero que tenha colisão. Com árvore não faz muita diferença, né? Mas se você estiver populando a sua cena com outros objetos, de repente isso vai fazer uma diferença. Então você pode vir aqui e falar, eu quero evitar colisões e eu quero que, sei lá, que as árvores só se encavalem um pouquinho,
né? Elas aqui, se eu deixar 100%, ela só vai ter uma árvore depois que a outra acabar, tá vendo aqui, ó? Como agora parece que eu tenho bem menos, e na verdade eu tenho bem menos árvores, então eu posso falar assim, não, faz o seguinte, eu posso que elas entrem 50% uma em cima da outra, né? Elas fiquem mais juntas. E assim eu vou controlando de novo. Para a árvore, não faz diferença, não vai dar uma cara mais legal, talvez pelo contrário, tá? O que eu gosto pessoalmente de deixar uns 25% apenas, só para não calhar de nascer uma muito em cima da outra, né? De repente, sei lá, vai que o tronco dessa aqui ficou grudado com o da outra. Então eu acho que vale a pena só dar uma levantada, mas o resto eu acho que fica mais interessante assim. Outra coisa que é legal, digamos que, né, você lembra que aqui no começo tinha uma árvore bem na frente da minha câmera. Acaso total, aconteceu de aparecer ali. Aí você fala, pô, tá tudo lindo, mas essa árvore não pegou. Eu posso vir aqui e clicar em Edit Instances. E aí o que vai acontecer? Eu vou poder manipular esse pessoal, eu vou dar um OK aqui. Eu vou poder manipular esse pessoal, ó, de forma que eu possa posicionar onde eu quiser essas instâncias. Que no meu caso aqui, ó, vamos ver se eu consigo jogar uma um pouco mais na frente da câmera aqui, vamos ver se rola. É que eu estou judiando obviamente do meu computador nesse momento, né, porque eu estou renderizando enquanto eu faço isso e gravo e etc. Mas ó, a câmera está aqui, deixa eu pegar essa daqui, vai. Ó, eu posso trazer para frente da câmera, ó. E aí você vai ter ela aqui, ó. Apareceu bonitona aqui, né? Onde não era para estar, obviamente, né? Vamos dar um undo nisso aqui que não é o que eu quero. Mas isso funciona super bem também, é bem legal. Note, né? Não sei se eu comentei, mas vou comentar aqui. Se comentei de novo, paciência. Quando eu faço isso, ele só me deixa manipular o que está visível, tá? Então, se eu coloquei 3.000 árvores, né? Ele não está mostrando 3.000 árvores na minha viewport. Para mostrar as 3.000 árvores, se é que isso me interessa, eu tenho que vir aqui em Viewport Display e aumentar para 100.000. Né, ou para 3.000, desculpe. Mas assim, isso vai ficar pesado na viewport, então não sei se vale a pena. De qualquer forma, ele me deixa mexer nas que estão visíveis. Também posso converter tudo isso em geometria, tá? Caso eu queira exportar isso para alguém ou coisa do tipo. E posso usar o Scatter List para editar cada uma delas, ó, cada um dos meus scatters, tá? Esses são todos os scatters que eu tenho na cena, e eu posso editar várias propriedades aqui de visualização, quantidade, enfim. Eu acho que também é um negócio bem interessante. E de novo, é uma ferramenta muito legal, muito útil, muito interessante e muito importante para a gente que trabalha com cenas, né, como essa daqui, uma cena externa, até para personagem e tal, dá para fazer milhões de coisas. Se a gente voltar lá no nosso exemplo, por exemplo, né, do tecido, eu poderia fazer os pelinhos desse tecido com o Chaos Scatter, né? Então eu usaria o V-Ray Mesh e o Chaos Scatter. Fica um negócio legal. Então essa também é uma história muito interessante, muito bacana e extremamente útil do V-Ray 6, uma novidade que eu achei que, assim, para mim, é uma das novidades mais legais. Agora, falando de novidades, uma outra coisa que eu acho muito bacana, que assim, eu dei uma, né, você viu que eu dei um corte aqui para a gente poder só deletar algumas coisas, mas uma coisa que eu achei muito bacana é que o Chaos Scatter já vem também com alguns presets prontos dentro do Chaos Cosmos, que, de novo, se você não conhece, é a biblioteca gratuita da Chaos, que tem, cara, assim, milhares, como você está vendo. Nesse momento são 3.107 assets, ou modelos e mapas e etc, gratuitos e de altíssima qualidade, é muito legal, tá? E ele está disponível só clicando aqui, ó, em Cosmos Browser a partir do V-Ray 5, tá? E você vai ter aqui, ó, uma nova categoria chamada Presets. Nessa categoria Presets você tem, como o próprio nome diz, presets do Chaos Scatter. Então dá para você colocar um monte de coisa, dá para você encher aqui de palmeiras, por exemplo. Né? A gente fez um monte de árvores, né? Uma floresta, eu posso fazer com palmeiras, se for o caso. É só você vir aqui, baixar. Tá? Nesse meu caso eu não tinha baixado ainda, eu posso colocar ele para baixar, ele automaticamente já entende, né, o que ele tem que baixar, já sabe qual o V-Ray, que é o Autonomax, enfim, e assim por diante. Ele está baixando todos os modelos necessários, como você está vendo aqui, ó, tem vários modelos aqui que ele já está baixando, Yucca, Palmeiras, enfim.
E aí, cara, é ridículo de usar. Olha só, é só você pegar ele aqui, arrastar para nós, no meu caso aqui, para o terreno. E olha lá. Vou até fechar aqui. Tá lá. E aí tudo que a gente viu continua valendo, tá? Ó. Então eu posso vir aqui, colocar a minha spline, e aí ele dá aquela alterada, aqui a mesma coisa, né? A gente fazer o caminho, né, que eu comentei antes, ó. A gente faz o caminho aqui, ele dá aquela abertura maior. Posso, inclusive, sei lá, mudar aqui a contagem, né, deixar uma contagem um pouco maior. Nesse caso aqui, ele está por quadrados, então a cada 10 metros, a cada quadrado de 10 metros eu tenho 3 árvores. Vamos ver como é que isso fica, eu nem sei como é que isso vai ficar. Vamos fazer o render aqui. Como você viu, eu estou fazendo pela primeira vez. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos mandar ele começar o nosso render, ele vai carregar tudo de novo, aquela história toda. Vamos ver o resultado. Vamos mudar o nosso cenário de uma floresta nas montanhas, né, para um cenário tropical. Será que funciona? Será que vai ficar bonito? Sei lá. Vamos ver enquanto ele atualiza aqui. Eu vou ter que colocar um pouco mais de árvores, mas ó, aqui a gente já tem um monte de palmeiras lá no fundo, ó. Acho que até funciona, hein? Por que não? Mas enfim, a ideia é essa, né? Você tem aí uma série de coisas que você pode adicionar usando o Cosmos, né? O Chaos Cosmos, junto com o Chaos Scatter. Então você consegue transformar, como eu fiz aqui, né, em uma cena de praia, né? Eu posso até deletar aqui no fundo, né? Se fosse o caso aqui, deletar a nossa montanha, e aí eu ficaria aqui com uma cena totalmente praiana. Pô, achei interessante pra caramba. E de novo, ridiculamente fácil, ridiculamente simples e super na mão. Bom, quando a gente começou o nosso seminário aqui, a gente fez, né, uma cena com HDR. Né? A gente estava lá com o nosso veículo e tal, e a gente fez um botão HDR para, né, entender como é que ia ficar e tal, bacana. Quando a gente começou a fazer o nosso cenário, né, que tem o nosso lago, que tem as árvores e tal, que a gente estava mexendo aqui, o HDR começa meio que, né, a ser um problema, né, porque a gente, né, lá, não sei se você lembra, se você voltar depois na gravação, você vai ver que a gente tinha, sei lá, né, umas casinhas no fundo, era piso de areia, enfim, putz, não funciona. E aí, o que acontece? Você provavelmente, para ter mais controle, você vai falar, não, poxa, eu queria usar o V-Ray Sun. E até hoje você usava o V-Ray Sun, colocava ele aqui, como eu coloquei, e beleza, saiu um céu aqui, normal, e vambora. Agora a gente consegue um céu muito mais interessante com as novas nuvens paramétricas ou procedurais do V-Ray. Eu vou vir aqui, é só colocar o V-Ray Sun, ilumina do jeito que você está acostumado, pode colocar, né, o V-Ray Sun aqui em cima, aqui embaixo, tanto faz, né? Para nós aqui não vai fazer diferença, eu estou, né, preocupado nesse momento com o céu, o sol já está no lugar que eu queria. Eu vou vir aqui e só ligar as nuvens, ó, Cloud Zone, e pronto, olha lá, mágico, apareceram as nuvens. O legal é que essas nuvens são procedurais. O que quer dizer isso? Elas não estão, aqui não é uma foto de nuvem, tá? Elas estão sendo realmente geradas. E como elas estão geradas pelo V-Ray na hora do render, eu consigo mudar a aparência delas. Então, primeira coisa que eu posso fazer, eu posso ligar as sombras dessas nuvens, de modo que elas vão realmente fazer sombra aqui na minha cena. Difícil a gente ver isso por querer, né? Porque putz, tem que dar certo de ter sombra, né, onde eu tô, mas confia em mim, isso realmente funciona. E você vai perceber isso funcionar quando eu mudar a densidade disso. Olha só, eu posso ir até 1, e olha o que aconteceu agora com as minhas nuvens. Eu tenho um céu nublado. E olha que interessante, tá? Aqui tá todo mundo meio, né, naquela sombra, né, meio que eu vou chamar de penumbra, mas claro, tá claro ainda aqui. E as nuvens estão reagindo ao sol. O meu sol estava aqui, lembra? Você vê como aqui está mais iluminado, aqui está menos iluminado. E cara, isso é muito bacana. Então eu posso vir aqui, eu vou tirar um pouco, tá? Só para a gente conseguir enxergar, ó. Mas eu vou botar um pouco mais aí, só para ficar aí. Acho que assim tá legal, ó. E aí você pode, por exemplo, dar variedade, ó. Se eu puser 0,
eu não tenho grande variação. Se eu aumentar para 1, eu tenho muito mais variações, ó. Isso é bacana porque você começa a alterar essa história. Eu vou tentar fazer aqui de forma que a gente consiga enxergar como se fosse meio que uma animação aqui, ó. Não sei se no vídeo vai dar para você ver, né, por conta de compressão e tal. Mas sabe quando você vê as nuvens se formando? Ó, eu vou baixar total, ó. E aí eu vou aumentando aos pouquinhos, ó. Vou botar aqui, por exemplo, 0,1, aí 0,2, 0,3. Eu quero que você note aqui, ó, principalmente aqui tá dando para ver, ó. 0,4, 5 e assim por diante. Ou seja, minhas nuvens estão crescendo. E você pode animar isso, olha que legal. Então eu posso animar, por exemplo, uma densidade. Posso colocar aqui, né, meio. Posso dar uma variedade maior, olha lá, em que elas crescem, ficam mais, né, com uma carinha de algodão. Posso diminuir aqui, ó, elas ficam menores, ó, como se elas fossem menos, né, densas, etc. Então isso é muito interessante, tá? Porque, de novo, tudo é animável, dá para você fazer um time-lapse, dá para fazer um monte de coisa. Tem aqui também o Cirrus Amount, eu vou só diminuir aqui, zerar a densidade das minhas nuvens, tá? E o que é o Cirrus? São aquelas nuvens de alta altitude, que é estranho falar alta altitude, mas sabe quando você olha para o céu e você vê as nuvens lá em cima, né, meio que com um cobertor lá em cima, ó, aqui dá para ver, vamos ver se eu vou mudar um pouquinho só, né, aqui vou tirar um pouquinho isso aqui, dar um pouquinho mais de contraste, vamos ver se a gente consegue, ó, só para você enxergar, tá, ó, que são esses caras aqui. Então, se eu começo a diminuir, ó, vou botar 0,5, eu tenho um céu mais limpo, elas começam a aparecer só lá no fundo, tá? Isso, cara, é muito legal, porque, de novo, você pode fazer um dia super, né, bem iluminado, um dia super azul, um céu super azul e tal, e, de novo, fazer as suas nuvens o mais natural possível, ó lá, para não ficar aquela cara de HDR sempre toda igual, né? Você também pode mover essas nuvens. Vamos voltar aqui com a nossa densidade, vamos botar aqui 1 para ficar bem denso. Eu posso dar um offset em metros, tá? Em x e y, ou seja, eu posso dar um deslocamento. Eu vou botar aqui, por exemplo, 100 metros e você vê que ela andou, tá? Então vamos botar aqui do 0 para, por exemplo, 1000, vai. Lembra que isso aqui está no céu, né? Então às vezes 1 quilômetro parece que não andou nada, mas ó, andou 1 quilômetro para a esquerda, ó. De novo, você pode animar isso de forma que eu posso ter um time-lapse, novamente, das nuvens simplesmente andando e o Sol se movendo, e assim vai. Também posso definir a altura em que essas nuvens estão, elas estão a 2.000 metros, eu posso colocá-las mais baixas, por exemplo, né, para dizer que é um dia mais nublado. Quanto mais nublado for o dia, mais baixas vão parecer essas nuvens, tá? Ó. Se estiver chovendo, um dia, né, mais feioso aí. Também posso diminuir a espessura delas, tá? Elas estão com 500 metros, vamos botar aqui, por exemplo, 100, ó. Você vai ver que elas são nuvens mais fininhas. Então, ó, vamos tirar os cirros aqui, vamos deixar bem menos. Vamos tirar um pouquinho da variedade aqui, da densidade, desculpe. Acho que eu tirei um pouco demais. Ó. E aí você começa a ter nuvens mais suaves, né? Do tipo nuvens menos carregadas, enfim, dá para fazer um monte de coisa com isso. E, novamente, né, você também pode animar o phase dela, então você pode falar que ela só vai andar 100%, né, ou 200%, enfim. São formas diferentes de você fazer isso, e de novo, é um negócio que é muito legal, porque agora você praticamente não precisa mais fazer HDRs, você não precisa mais usar HDRs, porque você tem o céu que você precisar. Lembrando também que o V-Ray Sun está ainda mais interessante desde o V-Ray 5, né? Ele está ainda melhor aqui quando a gente faz, né, situações como, por exemplo, né, o pôr do sol ou coisa do tipo. Vamos ver se eu consigo chegar num pôr do sol aqui mais bacana, ó. Você de novo você vai ter a sua luz refletindo aqui. Vamos aumentar um pouquinho só, né, as nossas nuvens. Vou botar aqui um aqui, ó. Olha lá. Tá vendo que interessante? Então eu vou botar um pouco, né, cirros aqui, um pouco 0,2. Enfim, obviamente que eu tô
pulsando aqui, tô brincando com essa história aqui pra caramba, né? Então você tá vendo que cada hora tá saindo um resultado. Não é essa a ideia, é só para realmente mostrar para você como a gente consegue ter uma situação muito interessante, ó, de céu. Você pega isso aqui, cara, eu acho genial isso aqui, ó. Eu tenho um pôr do sol com nuvens e etc sendo iluminadas no lugar que eu quero. Então, de novo, muito bacana, muito interessante e de novo, muito útil para você também. Uma outra coisa que foi retrabalhada no V-Ray 6 foi um update para o modelo de preservação de energia dos shaders. O que é isso? A energia, né, a preservação de energia, ela determina como o diffuse, o reflexo e a refração, né, ou a cor do diffuse, do reflexo e da refração, vão afetar uns aos outros. Então, o que o V-Ray faz? Ele tenta manter o total de luz refletida, né, em uma superfície sendo menor ou igual à luz que bate nessa superfície. É igual acontece na vida real. Tá? A luz que bate, volta e ela tem que ser no máximo igual, mas normalmente ela vai ser menor. E o nível de reflexo vai diminuir o que você vê do diffuse e também da refração. Assim como quando você aumenta a refração, você também diminui o que você vê de diffuse. Se a gente comparar, né, rapidamente aqui esses renders que são do V-Ray 6 e do V-Ray 5, você vai perceber que os shaders que tem o novo modelo de preservação estão mais claros. Por quê? Porque a energia do novo modelo está sendo preservada corretamente, ou mais corretamente, e isso fica mais patente, né, dá para ver melhor nos shaders que você tem mais roughness, né, que são aqueles shaders mais opacos. E é importante notar também que o novo modo de preservação de energia só vai ser aplicado aos shaders novos. Então, se você tiver uma coisa antiga, shaders antigos na sua cena, mesmo com o V-Ray 6, eles vão renderizar do mesmo jeito que renderizavam antes, que é para manter coesão. Né? É importante, obviamente, você entender isso. Por quê? Porque muita gente vai pegar esses shaders e vai falar: nossa, mas eu botei no V-Ray 6 e ele não melhorou. Melhora não é automática, é só se você fizer de novo. Voltando então agora para a parte interna da nossa cena, a gente vai falar de novo um pouquinho sobre o Chaos Cosmos, né? A gente vai trabalhar na parte de shading, né, dos materiais, e um dos updates mais legais do Chaos Cosmos no V-Ray 6 é que ele tem uma nova subcategoria de decalques, presets de scatter, como a gente já viu, e o acesso à biblioteca de materiais do V-Ray. Tá? Através do Chaos Cosmos. Você pode achar todos os materiais no Chaos Cosmos, né, na janela do browser do Chaos Cosmos. A gente tem aquele antigo, né, que ainda dá para usar, né, você vai poder atualizar, mas é aquela coisa, eventualmente ele vai sair, então a gente recomenda que você, para manter, né, o padrão, use nos novos projetos o browser do Chaos Cosmos para pegar os novos materiais. Além dos materiais, né, da biblioteca de materiais do Chaos Cosmos, a gente também tem vários shaders, o que é muito legal. Você vai achar uma biblioteca gigante, tem mais de 1160 materiais, tá, que ajudam você a fazer as cenas muito rápido, qualquer exterior, interior, é muito legal mesmo, tá, porque são materiais muito bem pensados. Então a gente pode aqui adicionar alguns materiais à nossa cena. Eu vou pegar esse couro, né, que já foi baixado antes de aplicar, vou ligar o Triplanar Mapping, que, assim, se alguns objetos não tiverem sido mapeados, não teve unwrap ou coisa do tipo, você liga o Triplanar Mapping antes de importar o material. Assim, o material, quando importar, ele vai vir como uma textura triplanar que funciona projetando, né, uma ou mais texturas pelo objeto, pelos eixos do objeto, né, dependendo da normal da superfície, e você vai ver como se ele vai parecer que está mapeado. É bem legal, é bem útil também. Depois a gente pega esse material, importa e coloca no nosso objeto, só clicando e arrastando. A escala está meio esquisita, então eu vou só dar uma ajustadinha aqui, né? Todos os materiais do Cosmos podem ser modificados para ficarem melhores, né? Você pode modificar tudo, inclusive você pode usar como um ponto de partida para novos shaders. E aqui a gente vai, né, colocar mais um material, vou pegar aqui a categoria de cerâmica e vou aplicar a caneca. Como está com o Triplanar Mapping, ele vai ficar ali a não ser que eu desligue para puxar, tá? Então eu vou só ajustar aqui a repetição.
diminuir também um pouco do bump né, porque eu acho que ficou meio forte. Como eu falei, todos esses materiais podem ser modificados para ficar melhores na sua cena e você pode customizar para chegar num look que você está procurando. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui e adicionar uma variedade à minha cena, né, dar uma variada na minha cena ainda mais rápido do que antes, criando variações dentro do shader rapidinho com o novo Texture Batch, né, que eu tenho dentro do V-Ray Multisubtext. O botão Batch Load aparece aqui, abre uma janela para você e aí você pode escolher um monte de bitmaps de uma vez só. O número de texturas, né, que você escolheu vai já dar o número total de IDs automaticamente, então você não precisa ficar alterando. Você pode deixar esse checkbox do ID ligado, tá? Ele está já por default, então não precisa desligar. Isso significa que os IDs dados num determinado arquivo, nome de arquivo, vão ser usados quando os novos mapas forem adicionados. Então, dentro do mesmo batch, né, da mesma janela de loading aí do batch, você vai poder rearranjar os mapas conforme você quiser na lista. Esse é um jeito de adicionar variedade muito rápido e criar coisas muito complexas e shaders muito complexos rapidamente. E falando sobre, né, complexidade e tal, eu queria só comentar que também a gente retrabalhou, né, na experiência de quando você começa a trabalhar com essas cadeias, né, de shaders, né, para uma experiência mais suave. Então os materiais e a interface de texturas do V-Ray agora vai carregar muito mais rápido no Max para você também, que era uma reclamação antiga e agora está bem melhor. Bom, agora vamos continuar aqui e vamos dar uma olhada num novo layer que tem no V-Ray Material que faz com que você possa criar aqueles materiais iridescentes, sabe? Tipo bolha de sabão, óleo, né, quando está derramado e mais um monte de coisa que é bem legal. Eu tenho essa ampulheta aqui, né, que a gente já tem um material V-Ray nela. Para dar o efeito mais visível, o IOR, né, o Fresnel IOR foi colocado em 1, tá? Já colocamos aqui em 1. E a gente agora pode dar uma olhada na Rollout Thin Film, que é onde você vai achar, né, uma checkbox para ligar. O Thin Film recria aquele efeito, né, de tipo uma película, né, da interferência de uma película numa superfície que faz o material ficar iridescente, que é aquele reflexo coloridinho, sabe? Alguns usos comuns, sei lá, bolha de sabão, aquela camada reflexiva, né, de pintura automotiva, enfim. Ele está misturado aqui com a reflexão padrão, tá, do material. E ele dá um deslocamento, sabe, um offsetzinho da cor da reflexão baseado no ângulo da superfície. Tá? Ele muda essa cor. Então, o mínimo, o controle, né, do minimum thickness aqui, a gente controla, né, como o nome mesmo fala, a espessura mínima desse filme, dessa película. E como é que e quanto ela muda essa cor. Tá? Então, do lado disso a gente tem o maximum thickness, né, que, de novo, né, pelo nome, controla o máximo dessa espessura. Mas você vai perceber que mudar esse parâmetro não vai, na verdade, afetar o render. Né? Por quê? Porque não tem nenhum mapa colocado nele, só o minimum thickness está sendo usado. Então eu preciso de um mapa aqui. Se eu colocar esse mapa, você vai perceber que a cara dele muda completamente, já na hora. Né? E isso é porque o mapa que a gente colocou, a textura que a gente colocou, agora está sendo usada para misturar fazer uma mistura do mínimo com o máximo. Então isso também funciona muito legal e dá uma cara muito legal. Né? Tem muitas aplicações para isso, tá? Essa película, esse layer thin film, né? Que é essa película, pode ser usada em interiores, exteriores, dá para fazer, sei lá, óleo derramado na água, ou sei lá, numa rua, por exemplo, bolhas de sabão, aqueles metais que parecem meio arco-íris, né? Criar papel iridescente holográfico, plástico e, mais um monte de coisa. Ainda falando de material, né, do V-Ray Material, tem um novo modo de Subsurface Scattering, né, o SSS. Com ele você vai conseguir renderizar materiais translucentes mais rápidos e mais suaves, sabe? Mesmo se eles forem low poly. Tá? Dentro do menu de translucência, né, Illumination, você vai achar dois modos, o direcional, que a gente já tinha, e o novo modo que é o uniforme.
eu tenho aqui uma versão, né, da imagem renderizada já antes, usando o modo direcional. E aí a gente pode comparar com o modo uniforme. Como você pode ver, tem muito pouca diferença na comparação dos dois, né? O modo uniforme cria um look assim, um pouquinho diferente, só que ele é mais rápido. Então assim, esse método ele vai espalhar a luz, né, mais uniformemente dentro do material. Por enquanto, só dá para usar com o V-Ray CPU, mas você vai ver que é uma vantagem usar. Você pode testar esse modo, né, nas suas cenas externas, internas, dando diferentes tipos de translucência, então para material como plástico, pedra, sei lá, frutas, tem um monte de coisa. E é bem legal porque, de novo, ele é rápido. E aí depois de explorar, né, os nossos shaders, né, as novidades do shader, a gente pode ir para as novas adições do V-Ray Frame Buffer. Um negócio que é muito legal, eu uso bastante, tá? São linhas de composição para ajustar, né, a composição do seu render, né? Aquelas linhas do regra dos terços, etc. E agora você pode ajustar suas cenas, né, sem precisar de um script ou de repente de levar ele para um aplicativo separado. É só você vir aqui no menu de Layers, tá, e adicionar o novo Proportions Guide. E aí você pode escolher que tipo de guia, de linha guia você quer. Dá para colocar a regra dos terços, diagonal, a proporção áurea, uma cruz no centro, ou até mesmo você pode criar a sua. Você pode ajustar a cor, a espessura das linhas, se você preferir, e, cara, ir experimentando com vários tipos de composição. Normalmente, ou muitas vezes, né, uma mudança na orientação já dá uma nova perspectiva para o seu render. É muito comum o pessoal dar um mirror, né, ou coisa do tipo. E de repente você vê uma imagem que você, de um jeito que você nunca tinha visto. Então, para você dar um refresh aí e ver o que funciona e o que não funciona, você pode segurar a tecla M para flipar a sua imagem horizontalmente e Shift M para flipar a imagem verticalmente. Em vários casos, o processo de design não é exatamente muito direto, né? E assim, tem muitas fases de review, feedback que vai, que volta, um monte de gente falando, outras equipes, né? Coisa que o pessoal pede para melhoria e tal. Então assim, a gente colocou no Chaos Cloud agora um negócio chamado Chaos Cloud Collaboration. Tá? Que é uma plataforma online que dá a artistas, arquitetos, enfim, uma forma de apresentar o trabalho e receber feedback num único lugar que esteja acessível, de qualquer browser de internet. Então o Chaos Cloud Collaboration ajuda você, ou permite a você fazer o upload dos seus renders direto do V-Ray Frame Buffer, tá? Você não precisa salvar em algum lugar, e compartilhar o seu trabalho com clientes ou com galera da equipe. Outras pessoas, até não usuários, podem ser convidados para olhar o projeto e adicionar comentários a hora que você quiser. Você renderiza o seu preview, abre a aba Collaboration, clica no ícone do Cloud para preparar a imagem para upload no Chaos Cloud Collaboration. Se você nunca usou antes, né, o Chaos Cloud, cria um projeto, né, você pode criar aqui o seu projeto, onde a imagem vai ser subida, né, feito o upload. E dá para criar vários folders, várias pastas para cada projeto, para se organizar melhor. Sobe seu render lá, abre o Chaos Cloud Collaboration. Daqui você pode renomear seus renders, adicionar os seus comentários, suas notas, e também pode criar links, né, que você pode compartilhar para a imagem. Você pode adicionar os e-mails das pessoas que você gostaria de puxar para conversar. Então todo mundo que tiver sido convidado para ver o projeto pode deixar os seus comentários, colocar, né, destacar uma parte específica. Você vai continuando a fazer upload, né, de várias versões no mesmo folder. Então aí você vai conseguir ir para frente, para trás entre a versão mais velha e a versão mais nova para poder ver o que mudou. Ainda tem ainda mais coisas que vão vir nos próximos meses, tá? Que mais funções, mais melhorias, e isso é um negócio muito legal. De qualquer forma, vamos voltar aqui para o VFB, né, para o V-Ray Frame Buffer, e vamos explorar algumas outras funcionalidades que foram adicionadas a ele também. Uma novidade também muito legal é que agora você consegue dar o preview dos seus panoramas esféricos, né, aquele render 360, enquanto você está renderizando direto no seu VFB com a nova feature Panorama View. Né, se você renderizar uma vista 360, né, e também você pode, né, carregar uma que já esteja pronta, você pode ver direto no VFB. E aí você vai vir aqui no menu View e mudar
para o Panorama View. E aí você só precisa usar o mouse para dar zoom, olhar para o lado, que é bem legal e bem útil. Se você usa muito o Light Mix, né, no VFB, eu tenho certeza que você vai achar essa nova feature de selecionar as luzes pelo Light Mix muito útil. Porque assim, na verdade você pode selecionar luzes específicas diretamente no VFB. Né? Você só precisa clicar com o botão direito no nome da luz e escolher Select. E ela vai selecionar a sua luz, particularmente já na viewport, tá? Então tipo, é como se fosse a lista, você vai lá e clique. Por exemplo, se você decidiu que você quer fazer um ajuste numa luz específica, mas, cara, é uma cena gigante que você tem um monte de luz, um monte de objetos, você já não está enxergando mais nada. É simplesmente ir aqui, selecionar a luz pelo nome e tá na mão. Bom, viu como tá fácil? Né, selecionar, pegar suas imagens e mandar para review com seu time, ver panoramas direto no frame buffer e, claro, melhorar seus renders, né, com as linhas de proporção, com seleção de Light Mix. Agora a gente vai se preparar para mandar a nossa cena para Chaos Cloud para renderizar a imagem final. O processo é muito fácil, né? Não é diferente de você começar um render de produção localmente, tá? Na real é muito parecido. Então, primeiro eu vou dar uma olhada na resolução, definir o nível de noise, né, que eu quero para a imagem. E aí, assim, quando a gente renderiza uma animação ou uma still, você sempre dá alguma composição depois e tal, né? Faz uma comp depois. Então, vamos ligar aqui o V-Ray Back to Beauty, né, nos Render Elements. Antes de mandar para o Chaos Cloud, eu posso rodar um preview local, né, no V-Ray Standalone, que é o mais próximo do output que eu vou ter da Chaos Cloud Rendering para poder testar. Depois, eu seleciono um projeto existente ou eu crio um novo. Tá? Eu já tenho aqui um projeto criado com antecedência. Daqui eu posso mudar a resolução se eu precisar. Por exemplo, eu posso escolher uma resolução, né, uma das opções de resolução menor, se eu quero fazer um preview rápido. Não posso esquecer de selecionar a câmera. Tá, isso é importante. E se você não selecionar a câmera, inclusive, o seu job vai renderizar com a vista que estiver ativa. Então, sei lá, vai sair a vista topo. Toma cuidado com isso. Tipo, é isso. Você clica em Submit, o Chaos Cloud vai cuidar de todo o resto. A possibilidade de renderizar, né, um monte de jobs ao mesmo tempo é crucial para qualquer um, né? Então, assim, essa animação que a gente fez aqui, se a gente não tivesse a Chaos Cloud, a gente ia ter problema. Renderizar localmente é impossível. Então, para conseguir cumprir o nosso prazo, isso foi crucial. Bom, eu já tenho algumas sequências aqui, né, do exterior e do interior já renderizadas, então vou jogar no Chaos Player para a gente dar uma olhada juntos, olha só. Muito bem, agora que você já viu como as novas super poderosas features do V-Ray 6 podem ajudar você a criar o que você imaginar, a gente quer encorajar você a experimentar você mesmo. Né? Para deixar mais fácil, a gente mandou para você já uma cena grátis, o que você pode usar direto, já pode começar, e o link também está aqui nos comentários. Para resumir, eu queria fazer só uma recapitulação rapidinha do que a gente viu. Tá? A gente usou o modelo do veículo para demonstrar como você pode melhorar, né, os seus renders com um ambiente HDR usando, né, colocando os objetos no lugar com o novo modo finito da Dome Light. O controle das novas hierarquias dentro do V-Ray Proxy. A gente também viu como dá para fazer rapidamente, né, uma floresta densa sem usar um monte de memória com o Chaos Scatter, né, que é a nova ferramenta de scattering, né, de distribuição do V-Ray 6. Fizemos umas nuvens lindas, perfeitas para o nosso ambiente, só com uns cliquezinhos no V-Ray Sun e Sky usando o novo sistema de luzes procedurais. Mostrei também para você como criar, né, um cobertor todo, né, de tricô e tal, com o novo V-Ray Mesh, usando muito menos memória do que displacement ou mesmo uma cópia feita à mão, né, um modelo à mão. Também demonstramos aqui como você pode deixar mais rápido, né, a criação de materiais e a renderização de metais e, sei lá, superfícies reflexivas e tal, e ainda mais
acuradas, né, mais precisas com o V-Ray 6. E por último, a gente também viu como o Chaos Cloud Collaboration pode ajudar você a dar uma acelerada nos seus reviews usando a nuvem. Se você quiser testar o V-Ray 6 for 3ds Max, né, o V-Ray 6 Pro Max, vai até o chaos.com e pode pegar o seu trial de 30 dias que é gratuito. Tá? Dá uma olhada nos nossos documentos online se você quiser mais informações sobre as novas features. Se você curtiu esse webinar, né, se inscreve no nosso canal no YouTube, no canal da Chaos no YouTube, para ter certeza que você não vai perder nada. E muito obrigado por assistir, né, o nosso seminário, e eu espero ver todos aqui novamente numa próxima.